Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um acontecimento histórico trágico para os rumos, do processo histórico, político e de desenvolvimento aqui no nosso país. Uma página infeliz da nossa história, como bem cantado por Chico Buarque de Holanda. Em 1º de abril de 1964, o golpe militar ele foi consolidado aqui em nosso país. Os militares, eles criaram por hábito comemorar essa data, esse acontecimento, no dia 31 de março. Obviamente porque, pela cultura popular brasileira, o 1º de abril é o dia da mentira, é o dia dos tolos. Mas, do ponto de vista histórico, o golpe ele se consolida no dia 1º de abril, que é quando o presidente do Congresso Nacional declara vago o cargo de presidência da República. O que era uma mentira, porque João Goulart estava em sua propriedade no Rio Grande do Sul. É claro que esses acontecimentos foram sendo preparados na véspera. Já no 31 de março, principalmente as tropas do general Mourão saíram de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro. E chegam no Rio de Janeiro exatamente na madrugada para amanhã do dia 1º. Esse movimento, que é muito mais do que uma quartelada, foi um golpe de Estado. Ele se consolida com a declaração, portanto, do presidente do Congresso, da vacância do cargo, com o presidente ainda em solo brasileiro, sendo que ele não estava no país. E logo em seguida, esse mesmo indivíduo empossado na presidência da República, o deputado Ranieri Mazzini. Alguns dias depois, 14 de abril, toma posse o general Castelo Branco, que era, desde antes do 1º de abril, o nome que já estava sendo cogitado dentro das articulações que foram feitas via a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil e o Departamento de Estado nos Estados Unidos, e também com a decisão firme de que o golpe fosse aplicado do presidente, naquele momento, Lyndon Johnson. Todas as articulações que foram feitas aqui, elas passaram pela maneira como os Estados Unidos lidava com essa relação do Brasil com alguns outros países que, naquele âmbito da Guerra Fria, eram seus inimigos, Cuba e China. E desde quando também o João Goulart passou a adotar um discurso focado em reformas fundamentais, que eram essenciais, para haver um maior equilíbrio do ponto de vista do desenvolvimento social em nosso país, com foco principalmente na reforma agrária, no controle dos lucros das multinacionais, portanto, essas multinacionais levariam um tempo maior para enviar os seus lucros para suas matrizes no exterior. E um discurso muito forte, fundado na defesa da soberania nacional. Então, essas reformas de base, principalmente essas questões principais, aí, que foram o foco da insatisfação dos Estados Unidos, aliavam-se à proximidade que o governo João Goulart tinha com o movimento social, com o movimento trabalhista, com os sindicatos, e de tabela também uma boa relação com esses outros países que, no âmbito da Guerra Fria, se colocavam no lado oposto ao que estavam os Estados Unidos.
Mas nós precisamos entender para além disso, né? Não é uma questão meramente pontual, né? Ali em 1964. Os Estados Unidos, de longa data, pela maneira como seus principais ideólogos geopolíticos traçavam e delineavam todas as linhas das políticas externas daquele país para exercer a sua hegemonia e o controle em praticamente toda a América, no continente latino-americano, né? Primeiro com as teorias e estratégias de Alfred Marra, no começo do século XIX, para metade desse século, e no século XX pelas teorias de Nicholas Spykman. Essas teorias desse geopolítico Nicholas Spykman, que tem como base a doutrina de segurança nacional, ela é que foi a responsável, primeiro, por estabelecer as políticas de contenção para evitar a expansão do socialismo, né? Depois ali do final da Segunda Guerra, né? E uma política de isolamento da então União Soviética, né? E claro, consequentemente, na preocupação com algumas regiões que eram importantes para o domínio dos Estados Unidos, o Oriente Médio, né? Norte da África, uma parte da Ásia e a América Latina. Tá? Essa política de contenção ela foi denominada de Rhineland. Ela vem para complementar ou para se contrapor a teoria do Heartland, que era de um britânico, né? Do Mackinder, que via ali o coração da Terra onde se situava a União Soviética, onde é a Rússia, né? Aquela parte ali, Eurásia, né? Mas principalmente o coração situando-se onde tem o território russo. E era preciso, então, conter o avanço, a expansão do poder russo e principalmente o estabelecimento de qualquer tipo de relações com os países europeus, notadamente com a Alemanha. Então, Mackinder identificava o Heartland e dizia que quem controla o Heartland controla a Europa Oriental, quem controla a Europa Oriental controla o mundo. Né? O Nicholas Spykman, ele vai estabelecer uma outra doutrina, a do Rhineland, que era exatamente quem controla, portanto, as franjas, né? Quem controla os limites do Heartland era quem poderia controlar o mundo. Então, o objetivo era exatamente isolar a União Soviética e daí essa política de contenção, para evitar exatamente que toda e qualquer ação daquele país visasse ampliar mais a sua influência e a sua força. Né? É a partir daí, e a partir também do estabelecimento do Plano Marshall, né, que os Estados Unidos ampliam a sua influência fortemente em direção à Europa. Ele praticamente vai bancar todo o processo de reconstrução daqueles países europeus, né, tirando, evidentemente, qualquer tipo de apoio à Rússia e aos seus aliados que tinham ficado na parte oriental. Então, essa foi a política que advém do pós-guerra e que se consolida com a Guerra Fria. Né? E nesse âmbito da Guerra Fria, claro, você vai ter ali diversos países onde internamente vão ter conflitos, né? Com os movimentos sociais internamente, partidos políticos divergindo das alianças com os Estados Unidos e propondo outros tipos de caminho, mas principalmente a defesa da soberania nacional para evitar exatamente o domínio que esse país, com um viés fortemente imperialista, estava exercendo e exercitando. Né? Essa teoria, essa doutrina da segurança nacional, que vai balizar as ações dos Estados Unidos no pós-guerra, né, ela vai se difundir muito fortemente pela América em um aspecto que precisa ser bastante conhecido. Militares, né, de alto escalão, aqueles mais destacados, né, no âmbito das Forças Armadas, né, eles participavam de cursos de formação nos Estados Unidos, na Escola das Américas.
né? E ali eles voltavam formados exatamente dentro dessa concepção. Tanto que quando acontece, né, o golpe militar de 1964 e as políticas passam a ser desenvolvidas aqui a partir dos planejamentos os planejamentos estratégicos que tem no general Golbery Couto Silva, o seu expoente principal, né, é a doutrina de segurança nacional que vai ser esse suporte. E daí vem a doutrina de segurança nacional, a ideologia de segurança nacional e a lei de segurança nacional. Então, todos esses elementos compõem esse arcabouço que vai estabelecer a forma como a ditadura vai se instalar e vai agir de forma repressiva e de forma a impedir qualquer tipo de opiniões divergentes, qualquer tipo de movimento contrários a ela. Né? São vários momentos dentro desse processo, né, no pós-estabelecimento da ditadura, porque você tem primeiro, né, a posse do Castelo Branco, aquela expectativa de que o poder seria devolvido para os civis, que não foi, né? Depois vem a posse de Costa e Silva, né, que tem um civil como vice, mas como ele é acometido de problemas de saúde, esse vice não assume, estabelece-se uma junta militar, e aí você tem um outro processo de um golpe dentro do golpe, com um endurecimento muito forte e o aumento da repressão, das prisões de militantes de esquerdas, de padres, né, de sindicalistas, de estudantes, né, e de sucessivos atos de repressão, de torturas e assassinatos nos porões da ditadura, de uma estrutura que foi montada através dos DOPs, dos doicodes, né, e dos órgãos de inteligência das Forças Armadas, junto com as polícias militares que são criadas nesse processo também, nesse período, para dar suporte a essa estrutura, e com a Polícia Federal. Então, essa estrutura toda compunha o Sistema Nacional de Segurança e de Informação, que tinha no seu elemento principal e central o Serviço Nacional de Informação, e que é exatamente desse Serviço Nacional de Informação do SNI que sai dali quadros militares, generais, que vão também ou assumir cargos importantes dentro da estrutura do Estado, e alguns deles vão se tornar presidentes da República. Né? Portanto, nós tivemos aqui no Brasil, a partir de 1º de abril de 1964, o estabelecimento de uma ditadura militar que foi uma das mais duradouras aqui na América Latina, né, que agiu com repressão, né, que extinguiu as liberdades individuais, que acabou as liberdades políticas, fechou o Congresso Nacional, né, manteve sob a tutela militar os julgamentos de qualquer tipo de atos políticos, criando uma justiça militar, que era quem julgava esses atos, eliminando o habeas corpus, principalmente para quem tivesse envolvido em qualquer ato que fosse considerado subversivo, e é evidente que subversivo, naquela época, eram todos aqueles que ousassem até mesmo fazer um discurso que afrontasse ou que confrontassem as políticas da ditadura militar. Né? Uma absoluta falta de liberdade, né? Com a imprensa censurada, né? E é importante ressaltar que boa parte da imprensa apoiou o golpe militar de 1964, muitos empresários apoiaram o golpe militar de 64, e aí eu tenho uma divergência naqueles que tentam fazer uma espécie de revisionismo histórico e fazer uma junção de palavras considerando como sendo uma ditadura cívico-militar. Para mim, esse é um grande equívoco, amenizar o papel e a importância do controle do Estado que teve os militares aqui nesse país, a partir exatamente desse elemento fundamental que foi a doutrina de segurança nacional apreendida por eles nas escolas militares dos Estados Unidos. Nós tivemos uma ditadura militar, governos militares que controlavam toda a estrutura do Estado e, evidentemente, empresários, oportunistas, né, reacionários, conservadores,
davam o seu apoio a esse poder político que estava nas mãos dos militares. Claro, você tem um país capitalista, quem controla os meios de produção capitalistas aqui no Brasil é a burguesia. A ditadura militar no Brasil não foi igual à do Egito, né, onde os militares, os órgãos militares, eles tinham presença em diversas empresas, por meio, inclusive, de aquisição de ações. Né? Aqui não, aqui foi diferente. Os militares aqui ficaram no controle do Estado, né, e deixaram com que os empresários se apropriassem daquilo que eles mais sabem fazer, que é a riqueza. A riqueza adquirida a partir da exploração da mão de obra dos trabalhadores, né, extorquindo, portanto, os trabalhadores que não tinham quem eles defendessem, porque os sindicatos estavam proibidos de funcionar. Né? As lideranças políticas estavam, principalmente de esquerda, estavam silenciadas. Né? E os empresários faziam o que queriam. E o Ministério da Economia, assim que tinha um civil, né? Delfim Neto, um jovem recém-saído da escola de economia, né? Com capacidade, competência, com inteligência, foi colocado no Ministério da Economia para exatamente desenvolver uma política econômica voltada para atender aos interesses dessa meia dúzia de grandes empresários, das multinacionais, na linha do interesse dos Estados Unidos. Portanto, isso durou 21 anos. Né? Durou 21 anos. E durante todo esse tempo, o Brasil viveu processos duros, cruéis, perversos e assassinatos de jovens, de líderes, pelo simples fato de divergir politicamente. Isso é o que é uma ditadura. E que nós vemos hoje, o atual presidente, ex-militar, expulso do Exército por indisciplina, assim como seus filhos, agindo exatamente no sentido de tentar estabelecer aqui um governo ditatorial, tentando silenciar a imprensa, com discurso de um novo AI-5 para fechar, portanto, as instituições democráticas e para poder reinar, governar de forma títere, de forma tirânica, de forma ditatorial. E ele termina sendo ouvido por uma legião de estúpidos que desconhecem a história, não sabem o que aconteceu aqui nesse país, nesses anos, não estudaram a história. A história que vem sendo, assim como as ciências humanas, sufocadas, exatamente para que não se saiba o que aconteceu aqui. E há um processo todo de manipulação, de tentativa de reescrever a história ao seu sabor, ao interesse do que eles desejam que tenha sido, e não o que de fato foi, e o que de fato aconteceu. Por isso que é importante que nós divulguemos a necessidade de que a juventude tenha a devida compreensão da importância que é a história. A história é a memória de um povo. Quer dizer, uma pessoa, se ela perde a sua memória, nós temos uma doença que ela sequela o cérebro. Ela faz com que as pessoas esqueçam o seu passado. Isso é o Alzheimer. É uma doença cruel. As pessoas elas não se lembram de absolutamente nada. O que se tenta com essa chamada guerra ideológica, que é feita inclusive através do Ministério da Educação, é transmitir essa doença, esse Alzheimer, para a sociedade, principalmente para a juventude, para tirar dela a capacidade de conhecer o seu passado. Nesses 56 anos do golpe militar de 1964, muita coisa aconteceu, muito revés, muitos avanços e muitos retrocessos. Mas especificamente nesse momento, nós nos deparamos com uma realidade cruel, uma realidade dura, como poucas vezes a humanidade vivenciou. Uma pandemia
mas uma pandemia que ela atinge o coração do sistema, que é o seu modo de produção, o seu funcionamento, a sua estrutura, portanto, a sua economia. Então nós temos uma epidemia enorme na área da saúde, se disseminando, e isso vai se estender por todo o ano de 2020, e ao mesmo tempo que nós temos uma crise econômica que vai abalar as estruturas do sistema capitalista e afetar, claro, principalmente aqueles que são mais pobres e que dependem somente da sua força de trabalho para sobreviver, ou de pequenos trabalhos informais, iniciativas próprias que estão exatamente impedidas, dificultadas nesse momento de isolamento social para conter o contágio desse vírus. Esse momento, ele é muito perigoso, não só por esses aspectos, mas porque são dessas situações que emergem governos ditatoriais, governos tirânicos, que se aproveitam dessas condições para tentar exatamente endurecer-se do ponto de vista das liberdades individuais, das liberdades sociais e das liberdades democráticas. O nosso foco nessa crise de hoje, ela deve ter também um olhar para o passado, para que nós não esqueçamos e para que isso não se repita jamais. Namastê, muito obrigado, até a próxima.